Olá, tudo bom? Bom domingo para você. Vamos aproveitar o domingo para chegar mais pertinho de Jesus? Eu acho que é interessante, porque os tempos são maus e estão maus. Já vimos domingo passado sobre o incel e hoje Deus me traz uma nova estratégia contrária aos profundos segredos de Satanás. E esses profundos segredos de Satanás nos fazem ir para duas situações interessantes, duas armas que Satanás, além do incel, está usando atualmente no meio das pessoas que têm fé. E eu vou tentar falar com você. Imagine você está andando por a rua e todas as vezes que você acorda, sai na sua casa, você vê pessoas rindo no seu caminho, pessoas conversando, você diz assim: ai, com certeza o meu dia vai ser muito feliz. Ou então, quando você está indo na sua casa, vê um acidente de trânsito, andou mais um pouco, viu uma pessoa xingando outra, aí você diz: uau, com certeza hoje vai ser um dia muito difícil. Ou então, quando você escuta alguém falando assim: tu, 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 olha, são as asas dos anjos batendo aqui cerca, olha, entrou aqui o homem de branco, olha, eu sinto aqui a graça de Deus chegando. Tudo isso são coisas interessantes desde que não sejam usadas de uma forma que te tirem o teu senso crítico. E o Senhor Jesus quer hoje que nós apresentemos-nos a Ele com um culto racional. O Senhor quer que nós tenhamos uma fé responsável. E Satanás não quer que isso aconteça e utiliza os nossos corações e utilizam falsos profetas para acabarem conosco através dessas duas figuras psicológicas que entram em ação no nosso dia a dia. Primeiro é a famosa apofenia e a segunda é a pareidolia. A pareidolia é aquela que você está comendo uma bolacha e de repente, olha, tem os olhos de Jesus. Você está andando pela rua, vê escrito lá, por exemplo, como eu vi ontem num filme, DT 24 2.7. Você fala: nossa, Deus está falando comigo para eu ler o livro de Deuteronômio 20, capítulo 24, versículo 7. Ou quando você vê uma situação que está acontecendo, por exemplo, algo que aconteceu, você só consegue fazer um bom exame se você utiliza sempre a mesma caneta. Ou se você não for na igreja, Deus vai te amaldiçoar. Ou seja, você usa coisas que não são verdade como sendo verdade. Essa é a famosa apofenia. E a pareidolia é aquela que você vê a imagem onde não tem. Uma vez eu estava com uma crise financeira muito grande e eu fui levado a ir até sair do Tocantins, na cidade de Gurupi, fui até Goiânia, achando que lá eu ia encontrar uma pessoa que ia salvar-me de todas as minhas dívidas, e eu estava certo e seguro que do meu lado estava sentado no carro a figura de Jesus. Forte, não? Então, vamos lá prestar atenção nisso. Satanás tem usado essas duas situações da nossa vulnerabilidade para despertar em mim, em você, monstros e diabos e situações terríveis para que nós justifiquemos os nossos próprios erros. Ou seja, nós vamos responsabilizar outras pessoas, outras situações, fatalidades do dia a dia, coisas que acontecem como sendo responsáveis pelo nosso fracasso. Ou seja, Satanás tem usado a sensação de culpabilidade. Joga em você uma culpa que você é culpado de tudo que está acontecendo na sua vida, e essa situação sempre vem para você, esses monstros, esses diabos, quando a sua situação está fora de um controle normal. Então ele usa essas duas situações para acabar com você. A apofenia, ela nos faz acreditar em algo que existe, algo que está acontecendo real, mas que não está conectado com nada que existe. Ou seja, nos faz criar uma superstição, nos faz criar uma fé irracional.
nos faz acreditar no show da fé. Ou seja, nos faz acreditar que usando uma medalha de Maria de Lourdes eu vou ser abençoado, nos faz acreditar que usar o sal grosso em cada canto da casa vai amaldiçoar e espantar os maus olhados, nos faz dizer que colocar a cruz numa pessoa endemoniada, a cruz de Cristo, o crucifixo, vai fazer com que os espíritos saiam, vai fazer com que eu estou usando a roupa do Madrid hoje, com certeza o Madrid vai ganhar. Ou seja, faz com que nós tenhamos reações, vemos reações de pessoas e faz com que nós acreditemos em algo que não é verdade. Você está andando pela rua, vê um monte de pessoas grávidas e diz, olha, aquela moça diz, eu acho que eu vou ficar grávida, que eu estou vendo tanta gente grávida. Então isso são situações que o diabo está usando para nos fazer enxergar coisas que são irreconhecíveis, que nós estamos vendo algo que nós achamos que é. Por exemplo, eu olho para uma árvore e vejo, nossa, eu estou vendo um anjo ali, olha, eu estou vendo o diabo. E então, a partir daí, essa exacerbação, esse uso alienado dessas duas situações fazem com que nós caiamos nas trampas de Satanás, nesse profundo segredo de Satanás. Por quê? Porque todos nós somos inseguros, temos as nossas angústias, temos os nossos medos que administrar e temos até as nossas culpas. Mas o que acontece? Ao invés de nós buscarmos Jesus, ao invés de nós termos uma fé responsável, presta bem atenção nisso, Satanás cria esses atalhos, faz com que seja mais fácil eu ir por atalhos, porque eu abandono a fé racional, o culto racional perante Deus, para buscar e ter sensações paranormais. É por isso que os falsos profetas, é por isso que tudo isso que você está vendo na internet tem dado tanto sucesso, porque nós, com essa sensação de insegurança, medo, culpabilidade, nós buscamos uma resposta rápida para a nossa vida. Ao invés de olharmos para nós mesmos, criamos monstros, criamos diabos, acreditamos em falsos profetas que vão fazer com que vão criar em nós conexões que não existem, ou seja, vão trazer sobre a nossa vida aquela palavrinha chamada ilusão, ou seja, muita gente fala, mas isso é meu karma. O que é o karma? Eu nasci numa história ruim, numa vida ruim, eu nasci, então eu tenho karma, eu tenho que passar por isso que é meu karma. Nossa, será que Deus te criou errado? A outra é aquela, isso é uma aprovação de Deus. Não, isso é o agir de Satanás na minha vida. Nós temos que entender que muitas coisas são espirituais e outras coisas que não são. Porque o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso coração diz Jesus que é algo enganoso, ou seja, dele procedem os maus pensamentos e etc. E a nossa boca fala aquilo que está cheio. Mas por outro lado, Jesus diz que só vamos ver a Deus se nós tivermos um coração puro, e porque no nosso coração, na nossa mente, no nosso cérebro, se eles forem bons, lá estão guardados os nossos tesouros, e nós vamos tirar dali grandes coisas. Então, o importante está que nós abandonemos o mal e façamos um novo coração e uma nova mente. Mas Satanás não quer, ele quer manter essas conexões para que eu e você não conseguimos ver o novo de Deus, que nós não consigamos nos purificar dos nossos pecados, dos nossos erros, que nós não tenhamos, por criar esse atalho, é mais fácil eu acreditar nessas situações e ver uma correlação onde não existe, do que buscar a luz na palavra de Deus que vai me iluminar. Então, nós, às vezes, não nos preocupamos em buscar a Deus, mas buscamos profetas, buscamos atalhos para que nós possamos satisfazer os desejos do nosso coração. Porque todos nós, eu e você, nós somos vulneráveis a ilusões. Guarde isso. Eu e você somos vulneráveis à ilusão. O que quer dizer isso, Renato? Significa que o nosso cérebro busca encontrar alguma coisa que nos dê segurança, que nos dê proteção, que nos tire o medo, nos tire a angústia. E para isso nós estamos abertos a novas impressões. E ao estarmos abertos para novas impressões, nós criamos reações equivocadas. Nós não testamos os espíritos, nós não testamos esses falsos profetas. Nós acreditamos nessas duas situações, na apofenia e naquela que nos faz ver, estou vendo um anjo, estou ouvindo um barulho, a glória de Deus. Nós acreditamos nessas coisas que não estão acontecendo,
como sendo real. E o que acontece? Nós temos que entender que algumas coisas no mundo espiritual aconteceram. Por exemplo, Jesus disse que mandou o anjo para falar conosco, o jumento viu a mula, Gideão falou com o anjo, Daniel estava orando, apareceu um anjo, Maria Madalena viu o anjo que conversou com ela, ou seja, o anjo de Deus, ele retirou a pedra do túmulo de Jesus, Moisés viu o anjo numa sarça ardente, todos foram casos reais, contados a nós de uma forma verdadeira. Mas Satanás também se disfarça em anjo de luz e ele quer gerar em nós essas conexões com o que não existe, fazendo com que nós achemos que existe. Eu vi Deus, Deus me falou. Ok, Deus te falou como? Na palavra? Não, ele me apareceu em sonho. O que você tinha acontecido antes? Para que você possa provar e testar os espíritos hoje em dia, você tem que pedir ajuda para pessoas, irmãos ou amigos, que não sejam tão susceptíveis a essas novas ilusões. Ou seja, você tem que provar esses espíritos e para isso você tem que buscar uma comunidade de irmãos, as quais as pessoas dizem e se denominam como igreja, uma comunidade cristã, uma comunidade na qual você vai aceitar o debate contraditório, porque tem muita gente completamente bitolado, cego naquilo que Satanás está vendendo até dentro das igrejas, com os falsos profetas, como eu estava falando com a Lucy. Jesus deixou claro que até os escolhidos serão enganados, que vão dizer Jesus está aqui, Jesus não estava lá. Então você tem que buscar uma comunidade cristã que esteja aberta ao contraditório, que aceite um debate aberto, que seja equilibrada, que seja aberta a verificar os fatos. Foi Deus que te falou? Não foi Deus? O que quer dizer essa palavra? Será que tem alguma correlação? Isso que você está sentindo, isso que você viu? Vamos analisar à luz da palavra? Se você entender que junto nós não cairemos, juntos somos mais fortes, como disse o psicólogo canadense Pinker, ou seja, nós vamos anular esse poder da apofenia. Por quê? A apofenia nos deixa com mentes cauterizadas, e a palavra do Senhor diz que as mentes cauterizadas não nos deixam pensar, não nos deixam raciocinar. A apofenia faz crescer algo que nos influencia a acreditarmos nas maldições, acreditarmos nas coisas pesadas, mas com Cristo tudo se fez novo, se acabou toda a maldição, se acabou o passado. A apofenia faz com que eu acredite que as coisas que aconteceram no passado vão influir ou estão influenciando no meu futuro, ou seja, quer fazer disso um Deus na sua vida. Então a apofenia, essa paradolia, elas têm por finalidade armas para utilizar e trabalhar no seu cérebro para gerar duas mentiras interessantes que eu quero falar com você. A primeira é a mentira chamada mentira de Monte Carlo, que não acredite que o passado vai continuar agindo na sua vida para o futuro se você é cristão. Isso é uma mentira do passado. Você tem que aprender que acreditar nas coincidências, ou se você é cristão, acreditar em Jesuscidência. Elas acontecem e elas existem. Muitos fatos que aconteceram no passado não significam que vão trazer, outra vez vão acontecer de novo no futuro. Pode ser uma coincidência ou uma Jesuscidência que está acontecendo para que Deus te oriente, para que você veja como você deve tratar. Não para despertar monstros na sua vida. Você tem que entender que a coincidência, a Jesuscidência, faz com que nós não caiamos numa outra trampa, que é a mentira do atirador do Texas, que é usada muito por esses profetas. O que esse atirador do Texas faz? Ele atira em todo lugar, começa na igreja, fala do barulho do anjo, fala de situações de medo, de tortura, as pessoas ficam influenciadas, aí ele vai vendo as reações das pessoas, e o atirador de Texas dava tiro para todo lugar, onde se ajuntou mais tiro, ele vinha com o alvo e falava, e as pessoas falavam, uau, como ele acertou. É isso que está acontecendo. Satanás está usando essas duas mentiras, a mentira de Monte Carlo e o atirador de Texas, dentro das igrejas. E nós precisamos acreditar nisso. Ou seja, o Senhor tem algo diferente para nós. Aí você fica, mas o Senhor fala para nós que nós vivemos pela fé, não pelo ver. Claro que não, mas esse texto é tão desvirtuado por Satanás, porque nós temos que viver aqui na terra acreditando que Deus tem uma morada sobrenatural para nós lá no céu. Isso é, vivermos aqui não pelo que nós estamos vendo, porque pelo que nós estamos vendo, como Satanás está nos pondo, nós vamos deixar de ser boas pessoas, vamos acreditar nessas conexões e não vamos entender que Deus falou que vai entregar aquilo que cada um fizer aqui. Ou seja, hoje em dia nós temos que fugir dos geradores de ilusão. Os geradores de ilusão querem acabar conosco. Vamos tomar cuidado. Deus pediu
e usou o profeta para falar: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele veja o mundo espiritual. Vamos ver o mundo espiritual, ele é real, ele influencia no mundo real, mas antes de tudo, vamos viver por fé na palavra de Deus, provar os espíritos e prestar atenção com essas duas situações de conexões e visualizações do que não existe. Tome cuidado, acredite no Senhor, que tudo se fez novo para aquele que está com Cristo Jesus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Se você quiser falar mais por isso, estou aberto, mande a sua pergunta que estamos aqui. Deus te abençoe.